Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia do Rio prende o sócio do laboratório responsável pelo erro que provocou as contaminações por HIV de pacientes transplantados. Em São Paulo, 3 dias depois do temporal, a cidade tem árvores caídas, sinais desligados e imóveis sem energia. E sem luz, escolas e comércio fecham as portas. No sul do Piauí, 4 pessoas da mesma família morrem queimadas no incêndio florestal. E ainda, a despedida a Washington Oliveto, o homem que mudou a publicidade brasileira. Segunda-feira, dia 14 de outubro, agora no Brasil TV. A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação contra suspeitos de fraude em testes de HIV que provocaram a infecção de 6 pacientes transplantados. São 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Até agora, 2 pessoas foram presas. Policiais civis tiveram que arrombar a porta da sede do PCS Saleme, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O laboratório emitiu laudos com resultados negativos para HIV de 2 doadores de órgãos que tinham o vírus. 6 pacientes transplantados foram infectados. A polícia investiga se houve fraude nos testes. Um dos sócios do laboratório foi preso na casa dele hoje de manhã. Walter Vieira é médico ginecologista e assinou um dos laudos dos doadores infectados. Ele é tio do deputado federal Dr. Luizinho, do Progressistas, que era secretário de Saúde do Rio quando começou a negociação do contrato do PCS Saleme com o governo do estado. O contrato foi fechado 3 meses depois da saída de Dr. Luizinho da secretaria. Os agentes também prenderam Ivanilson Fernandes dos Santos. Segundo a polícia, ele está envolvido nos exames dos órgãos doados. As informações iniciais colhidas até o momento dão conta de que houve uma falha operacional de controle de qualidade nos testes aplicados ao diagnóstico de HIV. E tudo isso com o objetivo de obter lucro nessa questão dessas análises. Os reagentes, eles precisavam ser analisados sistematicamente, tá? Diariamente. E houve uma determinação, que estamos apurando, para que fosse diminuída essa fiscalização de forma semanal. O outro laudo com resultado negativo foi assinado por Jaqueline Iris Bacelar de Assis. O registro de biomédica que consta no documento como sendo o dela é de uma pessoa que não exerce mais a profissão. Ela afirma que foi contratada apenas para fazer serviços administrativos e não sabe por que o nome dela apareceu como biomédica no exame. Eu fazia conferência de estoque, realizava pedido de insumos, tá? Preenchimento de planilhas de uma maneira geral no laboratório, planilhas de faturamento também preenchia e controle de estoque. Nos laudos a gente fazia conferência, tá? Para ver se estava correto, se tinha erro de digitação, a pontuação, se estavam com as observações necessárias para enviar para assinatura. A sede do PCS Saleme ocupa um andar desse pequeno prédio. Só depois que o erro foi descoberto é que as unidades passaram por vistoria. Por determinação da Anvisa e da Vigilância Sanitária, a unidade responsável pelos testes com erro na zona sul do Rio está fechada desde a semana passada. Entre as 39 irregularidades encontradas lá estão amostras de sangue sem identificação, falta de registro de treinamento de funcionários e de licença para funcionar no local. O laboratório também não conseguiu comprovar para os fiscais a compra dos kits para a realização dos testes. Ontem, o Fantástico exibiu com exclusividade uma entrevista com uma das pacientes infectadas. A mulher, que não quis se identificar, recebeu um rim. É como se o chão te abrisse você... Porque é a minha vida, daqui para frente a minha vida mudou. A minha família está revoltada. Porque a gente entra lá com uma maior confiança de que vai dar tudo certo. A paciente contou que recebeu a notícia no dia 3 de outubro e foi encaminhada a um posto de saúde onde a infecção foi confirmada, mas que só depois que o caso veio à tona passou a ser procurada pelas autoridades para receber orientações sobre o tratamento. A próxima consulta dela, que estava marcada para 29 de outubro, foi então remarcada para o dia 15, amanhã.
Alguém tinha ligado para a senhora? Não. Secretaria Estadual de Saúde ligou? Não. Da Fundação de Saúde? Não. Do Governo do Estado? Também não. Aí só procuraram a senhora quando saiu a notícia da infecção por HIV, não foi? Foi. Essa é a minha revolta. Porque eu ia ficar até dia 29 sem medicação nenhuma. Quer dizer, vai mudar minha vida completamente. Porque antes era só os meus remédios para não ter rejeição dos meus rins. Especialistas reforçam que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, reconhecido como um dos mais seguros e consolidados, e que esse é um erro inédito na história do programa. O sistema de transplante de órgãos no Brasil, ele tem um reconhecimento internacional, particularmente, não só pela sua capacidade de atender um número grande de pacientes e ter uma sobrevida longa dos pacientes que fazem transplante também, mas também pela segurança envolvida em todo este caminhar que é o transplante. Depois da entrevista, a nossa equipe confirmou que há um mandado de prisão contra Jaqueline Iris Bacelar de Assis. O advogado dela afirmou que a cliente vai se apresentar à polícia assim que tiver acesso ao inquérito e que ela não tem nada a esconder. A defesa de Walter e Matheus Vieira, sócios do laboratório PCS Saleme, negou que exista um esquema de fraude de laudos no laboratório e afirmou que eles vão prestar todos os esclarecimentos à justiça. O laboratório PCS Saleme declarou que, desde que começou o contrato, foram adquiridos pelo menos 900 testes de HIV, que dará suporte médico e psicológico aos pacientes infectados assim que tiver acesso à identidade deles e que está à disposição das autoridades. O deputado Luizinho disse que espera que o caso seja investigado de forma rápida e que os culpados sejam punidos exemplarmente. Não conseguimos contato com a defesa de Ivanilson Fernandes dos Santos. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio reforçou que o laboratório PCS Saleme não faz mais exames para o Estado e que abriu uma sindicância para apurar o caso e criou uma comissão multidisciplinar para acolher os pacientes afetados e afirmou ainda que todos os pacientes estão sendo procurados. O Ministério da Saúde divulgou hoje uma nota em que reforça o compromisso com a segurança e a transparência no processo de doação de órgãos e com a supervisão dos processos de trabalho envolvidos. O Ministério lembra que a revisão do Sistema Nacional de Transplantes foi anunciada em setembro e contou com o debate de mais de 200 especialistas. A nota também afirma que todas as ações tomadas até o momento têm o objetivo de proteger a saúde da população e aprimorar ainda mais o Sistema Nacional de Transplantes no Rio de Janeiro, que se mantém sólido e seguro. Pelo terceiro dia consecutivo, mais de 400 mil imóveis na região metropolitana de São Paulo estavam sem energia no início da tarde. O apagão ocorreu após o temporal da última sexta-feira. Ao todo, 2.100.000 clientes da companhia de energia Enel foram afetados de alguma maneira nesses quase 3 dias. Essa é a comida que eu tenho para consumir nesses próximos 2 dias. Este foi o desabafo da Aline, que está há mais de 60 horas sem energia elétrica. Ontem, o marido dela gravou este vídeo. Olha lá, minha esposa jogando tudo fora. Trabalha tanto para ter as coisas. E vai tudo pro lixo. E vai tudo pro lixo. A gente teve que tirar tudo e jogar fora, literalmente. Desde o que estava no congelador até o que estava na parte de baixo. Frutas, verduras. Se a geladeira está completamente vazia, o lixo do condomínio, em compensação. Prejuízo grande também no comércio. Agora são 9h15 da manhã. Geralmente essas lojas daqui estão abertas, mas como está tudo sem energia, olha só, portas fechadas. A mercadoria desta loja de conveniência também vai para o lixo. Está tudo mole. Derreteu completamente. No posto de combustíveis, os frentistas até vieram trabalhar hoje. Não tem nem como abastecer os carros? Não tem. Não tem. Infelizmente. A Marta contou que perdeu os medicamentos que a filha e o marido usam para diminuir os efeitos de uma doença autoimune. Cada vacina custa R$7.000. Eu perdi a vacina dos 2 por falta de energia. É assim, eu não tenho mais forças para ligar, eu já liguei para a Enel inúmeras vezes. A gente está abandonado. E assim, a Enel não dá
mínima, você liga, eu tenho inúmeros protocolos, como que eu vou conseguir essa medicação de novo? A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo confirmou que, por causa da interrupção da energia, faltou água em regiões de São Paulo e em 5 cidades da região metropolitana. Uma delas é Cotia, que às 7 horas tinha 36 mil imóveis sem luz. Por conta disso, a nossa água também foi cortada, porque o abastecimento não chegava, segundo a Sabesp, que não tinha bombas, não tinha energia para bombear água até as casas. A Andréia mora em um condomínio de casas com mais de 4 mil moradores. Uma delas é a Daniela, que tem uma filha de 1 ano que usa um respirador. Ela tem traqueostomia. Ela é cadastrada, né, na Enel, a gente tem um formulário de prioridade, né, de sobrevida. Isso não está sendo levado em conta, porque até agora, né, desde sexta-feira, sem energia. Então a gente está tendo que usar a portaria, que os geradores da portaria do condomínio, mas tá lá, já está acabando a bateria, então a gente está assim desesperado, porque ela usa aparelhos. Também por causa da falta de luz, muitas escolas estaduais e particulares suspenderam as aulas nesta segunda-feira. Hoje, os professores desta escola da capital paulista recolheram os galhos que caíram na sexta-feira. Eles estão cortando, limpando, organizando e o que é possível eles arrastam aqui para fora, na expectativa que as aulas sejam retomadas o quanto antes. Hoje não dá por conta que tá árvore caída, tá sem luz, tá tudo quebrado, as janelas estão quebradas e a gente não tem condições de ir para a escola. A chuva forte de sexta veio acompanhada de ventos que passaram dos 100 km por hora. Foram poucos minutos de temporal, o suficiente para derrubar postes de energia elétrica e árvores, destelhar casas, galpões e até um hospital, e fechar o aeroporto de Congonhas por 20 minutos. Na capital paulista, um rapaz morreu depois de ser atingido por uma árvore dentro de um condomínio. Uma outra pessoa também morreu depois da queda de uma árvore em Diadema, na Grande São Paulo. Em Cotia, um muro caiu em cima de 2 moradores. E no interior de São Paulo, em Bauru, Joyce dos Santos e o filho de 6 anos morreram. Um homem ainda não identificado também morreu. Os 3 caminhavam numa rua quando um muro caiu sobre o grupo. E hoje, quase 3 dias depois do temporal, a Maria José precisou sair para comprar 3 cilindros de oxigênio para a mãe. Que é a coisa mais importante do mundo. Tem quantos anos? 99 anos. Não merecia isso e nem merece. A Enel disse que está encaminhando em caráter de urgência um gerador para a casa da Daniela Brito e para a casa da Maria José do Prado, casos que nós mostramos aqui na reportagem. A empresa disse ainda que lamenta os transtornos sofridos pela população por causa do temporal, que veio acompanhado de ventos acima de 100 km por hora. E uma forte ventania causou destelhamentos de casas, queda de árvores e outros transtornos em Rio Branco. Mais de 40 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. O temporal que caiu sobre Rio Branco deixou cerca de 21 casas e escolas destelhadas, tanto na zona urbana como na zona rural. Pelo menos 20 ocorrências de quedas de árvores também foram registradas. Um prédio que está abandonado chegou a desabar em cima de uma casa. Ninguém ficou ferido. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ainda avaliam os prejuízos e prestam auxílio às vítimas. Em 12 horas foram registrados mais de 20 milímetros de chuva. Essa chuva contribuiu para o aumento do nível do Rio Acre, que há mais de 110 dias estava abaixo dos 2 metros de profundidade na capital acreana. Após o temporal, o nível chegou a 2 metros e 70 centímetros. Eu volto com você. Mais de 4.000 porções de drogas e até uma bomba caseira foram apreendidas hoje em Itapuã, na orla de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, um grupo foi flagrado traficando drogas na localidade conhecida como Carpineira. Houve troca de tiros com a chegada dos policiais, ninguém foi preso. No local, os policiais apreenderam drogas, munições de fuzil, a balança e a bomba caseira. E a polícia fez hoje uma operação na maior penitenciária de Mato Grosso para apreender celulares usados por bandidos presos para ordenar assassinatos fora do presídio. O objetivo da operação é apreender materiais que entraram de forma ilegal
dentro da penitenciária. Durante as buscas na manhã de hoje, mais de 100 celulares foram apreendidos, além de 130 chips de celulares e carregadores, entre outros objetos. Recentemente, aqui no estado, 2 irmãs foram brutalmente assassinadas. De acordo com as investigações da Polícia Civil, este crime foi planejado e ordenado de dentro da PCE. Inclusive, ainda segundo a polícia, o responsável por ser o mandante deste duplo assassinato acompanhou tudo por uma videochamada. O caso ainda é investigado pela polícia e a operação ainda está em andamento em todo o estado. De Cuiabá, Mato Grosso, Natan Goulart, para o Brasil TV. Agora, olha essa história. Estudantes da zona rural de Mato Grosso correm risco no transporte escolar improvisado. A Eunice Ramos tem as informações. Essa situação que coloca a vida dos estudantes em perigo foi flagrada por moradores do município de Nobres, a 151 quilômetros de Cuiabá. As imagens mostram os estudantes amontoados na carroceria de uma caminhonete numa estrada no distrito de Bom Jardim. Segundo os moradores, o ônibus que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Marechal Cândido Rondon, na comunidade de Coqueiral, está sempre quebrando. E a solução que a prefeitura encontrou foi fazer o transporte escolar desse jeito, colocando os adolescentes em risco na carroceria da caminhonete, sem conforto e proteção. Eunice Ramos, de Cuiabá, para o Brasil TV. A Prefeitura de Nobres disse que essa situação não é comum e explicou que hoje o ônibus que transporta os alunos quebrou a menos de 2 quilômetros da escola. E como uma caminhonete da Prefeitura passava pelo local, o motorista resolveu levar os alunos na carroceria. A Prefeitura disse ainda que foi enviado um ônibus reserva, mas alguns estudantes preferiram não esperar. 4 pessoas da mesma família morreram queimadas no incêndio florestal no sul do Piauí. A Aparecida Santana tem os detalhes dessa tragédia. Foram encontrados os corpos do marido, da esposa, da sogra e do filho do casal. Segundo os moradores, o fogo começou na manhã de domingo e se alastrou rapidamente. Em algumas imagens é possível a gente ver o povo correndo das chamas, tentando fugir. Um dos filhos do casal alertou aos pais sobre a situação para que eles do que estava acontecendo, mas eles não imaginaram que o fogo chegaria tão rápido. Quando as chamas estavam já perto da casa, um outro filho deles, nessa confusão, acabou correndo para dentro da área do incêndio. O restante da família tentou resgatá-lo, mas todos morreram a apenas 200 metros da casa. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Teresina e parentes ainda aguardam a liberação para o sepultamento aqui no município de Canto do Buriti. O fogo deixou muita destruição. Mais de 7.000 hectares foram consumidos pelas chamas. Área de mata nativa, pastagem, produção de mel e frutas foram completamente destruídas. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e brigadistas trabalham desde ontem para evitar que o incêndio recomece. A cidade de Canto do Buriti está em situação de emergência por causa da seca. Com este caso, já são 6 pessoas que morreram nos incêndios florestais nos últimos 20 dias aqui no estado do Piauí. A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar esses casos de ontem. Os corpos foram liberados do IML e chegaram no fim da tarde em Canto do Buriti. O IBAMA Preve Fogo deslocou hoje mais brigadistas de helicóptero para combater um foco de incêndio na região da Barra de São Lourenço, na divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. 28 brigadistas do IBAMA Preve Fogo estão na região da Barra do São Lourenço, na divisa com Mato Grosso, para fazer os combates. Eles saíram de helicóptero para chegar até o local de difícil acesso. São muitas linhas de fogo que se espalham rapidamente pelo bioma. São aproximadamente 200 quilômetros quadrados de área queimada. Existem em torno de 20 famílias ribeirinhas nessa região. Os bombeiros também estão nessa região para fazer os combates. Nas últimas 48 horas, os satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já identificaram 94 focos de calor em Corumbá. Desde o início do ano, 2.414.075 hectares já foram queimados no Pantanal, o que representa 15,99% de todo o bioma. De Corumbá, Jaderson Moreira para o Brasil TV. No último sábado, um acidente envolvendo o prefeito da cidade maranhense de Carutapera, Ayrton Marques Silva, do União Brasil,
resultou na morte de um motociclista. O prefeito fugiu sem prestar socorro. O acidente foi por volta das 6h30 da noite de sábado, no trecho da BR-316, entre os municípios de Junco do Maranhão e Amapá do Maranhão, na região do Gurupi. Uma testemunha contou à polícia militar que a caminhonete foi fazer uma ultrapassar uma carreta. E depois, essa testemunha disse que só viu o carro já fora da estrada e o motociclista no chão. O motociclista Carlos Daniel Melo Paiva, de 19 anos, foi socorrido por uma ambulância de Junco do Maranhão e morreu minutos depois de chegar ao hospital. O motorista da caminhonete, o prefeito da cidade de Carutapera, Ayrton Marques Silva, fugiu do local do acidente. Após informações de que o motociclista havia morrido no hospital, o carro do prefeito foi incendiado. A polícia militar fez buscas em hospitais da região, mas não encontrou informações de entrada do prefeito. A prefeitura de Carutapera divulgou uma nota lamentando a morte do rapaz e se colocando à disposição para qualquer tipo de apoio, mas não informou se há previsão de quando o prefeito se apresentará à polícia. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A seguir, as dicas na hora de fazer manutenção dos ventiladores. O aparelho tem sido bastante usado em várias regiões do país que enfrentam calor. Daqui a pouquinho. Brasil TV de volta e olha, nesse calorão, um companheiro quase inseparável para muita gente é o ventilador. Mas a limpeza desse aparelho é indispensável para garantir o bom funcionamento e ainda evitar reações alérgicas em quem está se refrescando. Quem sofre com alergia sabe que um ventilador cheio de pó está longe do ideal. Mas como fazer essa limpeza? A gente vai conversar agora com quem entende, que é José Neto, técnico em eletromecânica. Como é que faz? Primeiro desmonta a parte plástica? Primeiro desmonta as partes plásticas com uma chave de fenda estrela e uma chave de boca 8 milímetros. Coloca uma solução com água e sabão por 2 horas para que seja feita a limpeza da parte plástica. E a parte mecânica, simplesmente com um pincel, com muito cuidado para não danificar a fiação elétrica. O aparelho não pode ser tocado na parte elétrica com nenhum material contundente para não danificar. E com esse calor, tem que limpar esse ventilador em quanto tempo? No mínimo 6 meses, para evitar a poeira que a pessoa vai respirar e pode provocar gripe, que é com certeza um dos principais problemas da sujeira do ventilador. Seu José, muito obrigado pelas informações. Então tá aí, né? Fica a dica. O corpo do publicitário Washington Oliveto foi levado para São Paulo num avião de carreira no fim da manhã. Ele estava internado no Rio de Janeiro há 4 meses para tratar de uma infecção pulmonar e morreu ontem de pneumonia e choque séptico, o que causou falência dos órgãos. Um dos talentos mais criativos e brilhantes do Brasil era paulistano. E para ele bastavam poucos segundos para conseguir encantar o mundo. O menino de ouro da propaganda brasileira veio de uma família italiana. Washington Oliveto nasceu no bairro da Lapa, em São Paulo, em 29 de setembro de 1951. Tinha 17 anos quando começou o curso de publicidade e propaganda. Pouco depois, já estava trabalhando e ganhando prêmios. O primeiro prêmio foi o Leão de Bronze no Festival de Publicidade de Cannes, o mais importante do mundo para os profissionais da área, com o comercial O Pingo. Criou personagens famosos. Esse comercial poderia ser feito hoje. Ele é a transição da menina para a mulher. E é isso que esse filme reflete. O Primeiro Sutiã e Hitler são os 2 únicos comerciais brasileiros na seleta lista dos 100 melhores do mundo. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Em dezembro de 2001, o publicitário foi sequestrado. Só foi libertado 53 dias depois, quando a polícia descobriu o cativeiro e prendeu os bandidos. Eu tô legal. Claro que ainda não tô legal, mas eu vou ficar legal. Além da publicidade, Washington Oliveto tinha outra grande paixão:
o Corinthians. No começo dos anos 1980, Oliveto era vice-presidente de marketing do clube. Junto com dirigentes e jogadores, criou um dos maiores movimentos do esporte nacional, a Democracia Corintiana. E em 2013, foi homenageado pela Escola Gaviões da Fiel, que entrou na avenida com o enredo "Ser fiel é a alma do negócio". Bater forte na bola. Também fez comerciais para Globo. Copa na Globo, ninguém quer perder. Eu certamente sou o mais fanático dos publicitários da minha geração no Brasil e no mundo. E consegui ser o mais fanático por ser um publicitário que nunca pensou só em publicidade, por me realimentar com a vida. O velório de Washington Oliveto foi restrito à família e amigos. O corpo foi cremado no fim da tarde. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau.